Olá, professores. Eu sou Paula Soares, sou professora da Rede Pública do Estado de São Paulo, sou professora de matemática e atualmente estou com um PCNP na Diretoria de Ensino Guarulhos do Sul. Bom, eu vou começar fazendo a minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher alta de 1,76 m, sou uma mulher negra de cabelos cacheados, hoje eu fiz escova, então eu estou com os cabelos lisos, eu tenho um cabelo escuro, mas eu estou usando luzes, né? Eu estou utilizando uma blusa de frio cinza, e como está muito frio, né? Eu estou utilizando também um lenço preto. Estou sentada em uma sala em que o fundo é branco. Uso óculos, né? Hoje o meu óculos, a armação dele é vermelha, e estou também utilizando um batom na cor terra. Sejam muito bem-vindos a essa gravação, a esse nosso momento de encontro, né, do programa de recuperação e aprofundamento. Eu vou compartilhar com vocês a nossa formação. Eu vou retornar aqui os slides. Bom, esse é o nosso encontro a cada 15 dias, né? Essa é a nossa gravação. Esse é o momento em que vocês, professores, podem assistir dentro, né, do ATPC que vocês têm reservado para a disciplina de matemática. Essa é uma formação para professores que está envolvendo ali o programa de recuperação e aprofundamento. Como eu já disse, eu sou Paula Soares, o nosso componente curricular é matemática e a nossa formação, o nosso ano série é o 9º ano. A ideia é nós discutirmos o tema que envolve o material Aprender Sempre, do ano de 2022, que é a sequência de atividade 6 do volume 1, da parte 2. Bom, avançando, nós temos, né, à disposição no site da EFAP o material Aprender Sempre, tanto está disponível o ensino fundamental como o ensino médio. Peço que vocês acessem o site da EFAP, quem ainda não tem em mãos, mas que possam também navegar por esse site e observar os documentos, os materiais de apoio que nós temos para o estudo dos professores. E principalmente esse rico material que é o material Aprender Sempre. Na versão do professor, temos na versão do professor e na versão do aluno, tanto para ensino fundamental como para ensino médio. Bom, o que eu vou começar falando com vocês, nesse primeiro momento, né, é sobre a nossa organização. Como está funcionando essa organização do Programa de Recuperação e Aprofundamento, PRA, né? Então, os ATPCs do PRA, ele está sendo dividido em semana A e semana B. Nas 2 semanas, nós temos gravações do Centro de Mídias, né? Na semana A, essa gravação do Centro de Mídias, nós temos a transmissão de etapa, com 45 minutos, né? Que vai levar, que propõe ideias sobre como estamos estudando esse material Aprender Sempre, né? Qual que é o referencial teórico que está por trás desse material? Quais são as ações que nós podemos desenvolver nas escolas? E com o apoio nessa gravação, nessa transmissão, nós temos para o ensino fundamental a professora Rosana e para o ensino médio o professor Marco, né? E diante das contribuições, das ricas contribuições que eles nos oferecem, vocês vão realizar o desdobramento da pauta nas escolas de vocês. Né? Nesse momento de ATPC, vocês terão 45 minutos da transmissão de etapa na semana A e 45 minutos de desdobramento da pauta. Tudo isso estamos falando da semana A. E na semana B, que é essa que nós temos, essa transmissão de ano série, né, que é comigo, essa transmissão de ano série do 9º ano, que são 45 minutos também, né? Após essa transmissão, temos, né, nós, dentro da grade de carga horária dos professores, também contempla o desdobramento dessa pauta, né? Então, nesse momento, nós vamos trazer ricos comentários sobre a fundamentação teórica, algumas ligações sobre a transmissão de etapa, né? E, principalmente, alguns dos exercícios que são abordados no Aprender Sempre, para que vocês possam também estudar nesse momento do desdobramento e discutir com os pares,
né, a importância dessa discussão entre professores, né, dessa conversa e também desse registro, dessa observação e o que será realizado, esse planejamento que será realizado, né, para poder colocar em ação essas atividades, essas propostas, esse estudo em sala de aula com os nossos estudantes. Bom, depois do panorama, né, de como está acontecendo hoje os momentos de ATPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento, nós temos aqui aquela dúvida, né, que muitos de vocês podem ter. Qual é o momento que eu não sei aonde eu acesso, aonde eu encontro os ATPCs, as gravações, as transmissões? Então, vamos lá. Nós podemos acessar o site do Centro de Mídias, pela classificação, colocar na formação, recuperação e aprofundamento, né? Localizar qual é a gravação, né? E diante da gravação proposta, podemos estudar, né, nos debruçar sobre essa gravação. É muito importante para que vocês possam compreender como funciona, né, essa sequência. Então, a princípio, você acessa o site do Centro de Mídias, você clica se é servidor da rede ou não, depois você vai inserir o seu login, que é o mesmo login da sede, né? Após tudo isso, você vai buscar pela classificação desse ATPC. Então, o nosso específico é formação de recuperação e aprofundamento. E aí vocês vão ter as datas, né? É 24/2, é 10/3 e assim por diante. Espero ter ajudado vocês e que vocês gostem, né? E participem e assistam esses ATPCs que já estão no repositório do Centro de Mídias e possa contribuir grandemente para esses momentos de estudos que vocês têm na escola. Bom, falando ainda sobre a importância desse cronograma de formações do PRA, né, o que nós temos? Nós temos a cada semana, né, uma transmissão de etapa e na outra semana uma transmissão de ano série. Então, lá na SA5, onde nós estamos, de onde nós viemos, né? Então, nós temos uma tabela de datas, sequência de atividades e qual é a formação. E estamos trabalhando dentro dessa proposta, né, nessa parte 2 do material Aprender Sempre, os conhecimentos específicos do professor de matemática. Como fio condutor, nós estamos nos debruçando sobre o material da professora Débora Boll, né? Que um pouquinho mais para frente eu vou conversar com vocês sobre a importância dessa fundamentação teórica. Então, na sequência de atividade 5, no volume 1, na transmissão de etapa, foi falado sobre a importância do conhecimento comum e especializado do conteúdo. Na sequência de atividade 5, volume 1, ano e série, que foi dia 5/5, também foi tratado sobre o conhecimento comum e especializado. A importância que nós temos da etapa, estabelecer uma relação com o ano e série. Isso também é muito importante. Dia 12/5, nós tivemos a sequência de atividade 6, né? Volume 1, que é a transmissão de etapa, envolvendo ali o conhecimento do conteúdo e dos estudantes. E, consequentemente, no dia 19/5, né? Nós temos aqui a sequência de atividade 6, o volume 1, como transmissão de etapa, de ano série. Nós temos também do conteúdo dos estudantes. Então, onde estamos? Estamos aqui, nessa data de 19/5, na transmissão de ano série, né, estudando a sequência de atividade 6 do volume 1, e com relação ao conhecimento, estamos trabalhando o conhecimento específico do conteúdo e dos estudantes, certo? No decorrer das demais formações, vocês vão se deparar com o conhecimento do conteúdo e do ensino, conhecimento horizontal e do currículo. Nós teremos também um resumo sobre o terceiro bimestre e a retomada desse segundo bimestre, que é a sequência 5, 6, 7 e 8. Né? Esse é um panorama do que nós temos aí nesse primeiro semestre. Bom, depois que eu conversei com vocês sobre todo esse sistema, né, toda essa organização que nós temos por trás desses ATPCs,
né, que mobilizam muitas pessoas, que é importante a gente também agradecer essas pessoas, a importância que tem essa construção desse conhecimento, né, esse ATPC para chegar até as escolas, até o centro de mídias, ele mobiliza muitas pessoas, muitos conhecimentos, muitos saberes e muito tempo, né, e nós precisamos ser gratos a esse momento de estudo também. Bom, falando um pouco sobre o nosso roteiro formativo, né? Dentro desse segundo bimestre, o que nós vamos estudar? Nós vamos discorrer um pouco sobre esse roteiro formativo. Nós vamos falar, já falamos sobre o conhecimento comum especializado, na sequência de atividade 5, né? Vamos falar sobre o conhecimento do conteúdo dos estudantes, agora na sequência de atividade 6. Na sequência de atividade 7 e 8, vamos falar sobre o conhecimento do conteúdo e ensino, e no conhecimento horizontal e do currículo, também vamos explorar a sequência de atividade 1 e 8. Bom, quais são os nossos objetivos hoje? Deixa eu ver se eu passei só um slide, foi só um que eu passei. Bom, quais são os nossos objetivos hoje, né? Todas as nossas formações, nós temos um objetivo, isso é muito importante a gente destacar. Hoje nós estamos retomando, né, os principais conceitos e as ideias discutidas que foram lá na formação de etapa, né? Voltando aqui, lá na formação de etapa, foi discutida a importância desse conhecimento dos conteúdos e dos estudantes, pensando nesse conhecimento especializado do professor de matemática. E hoje nós vamos fazer essa retomada, né, a esses conceitos e essas ideias, também envolvendo o material Aprender Sempre. Então, vamos lá analisar o nosso segundo objetivo, que é analisar essa sequência de atividade 6, né, do volume 1, parte 2, esse material Aprender Sempre, que está contido no 9º ano, e vamos refletir sobre alguns conhecimentos dos estudantes que são importantes para o desenvolvimento das atividades que envolve ali a mobilização dos saberes em sala de aula. Bom, o nosso encontro ele é sempre dividido por momentos, né? E nesse nosso primeiro momento, nós temos aqui os principais conceitos e ideias, né, que são abordados na formação de etapa. Então, vamos lá discutir um pouco sobre eles, né, sobre essa ideia tão importante que é da formação de professores. Bom, o conhecimento especializado do professor de matemática, ele é dividido em conhecimento do conteúdo da disciplina, né, o específico, e o conhecimento pedagógico do conteúdo. É importante a gente destacar que nós estamos falando da professora Débora Ball, né? Quem é a professora Débora Ball? Ela é uma professora catedrática que também estuda sobre a importância, né, dessa investigação lá na Universidade de Michigan, e ela tem uma participação ativa em várias comissões e centros de investigações, né, envolvendo o domínio da educação matemática, isso em âmbito nacional e internacional. A professora Débora Ball, ela tem um grupo de pesquisa e ela se apoia nos estudos do Schumann, né, que ela tenta adequar esse modelo ao que é proposto com foco no conhecimento do conteúdo. A importância desse conhecimento pedagógico, né, além de trazer algumas inovações, como o olhar do professor que ensina matemática, quais são as relações que nós podemos estabelecer entre esse conhecimento, né, e esse saber. A importância é a gente conseguir, né, destacar cada situação dentro da proposta do ensino da matemática. Então, a princípio, nós falamos sobre o conhecimento do conteúdo da disciplina, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, né? A importância de destacar esse conhecimento do conteúdo e dos estudantes. É necessário relacionar esse conhecimento, né, auxiliando os estudantes, discutindo com ele quais são as dificuldades, como nós, professores, podemos auxiliar esses estudantes, né, com dificuldade, com defasagem dentro desse conteúdo matemático, abordando ali contextos dentro da matemática que possam estabelecer relações para a vida, né, a resolução de problemas se estendendo para a vida desses estudantes, e também sabendo apontar algumas dificuldades para esses jovens
promovendo ali ações que eles possam ser protagonistas, que eles possam ter autonomia, né, para discutir, para conversar, né, para encontrar soluções para os seus problemas, que seja em grupo, que seja em dupla, né, a importância de discutir, de trazer, de propor um ambiente investigativo, de promover um ambiente para que todos possam discutir, né, encontrar respostas para as suas perguntas por meio de problematizações, né, de saberes, mobilizar esses saberes. Né? Então, quando nós pensamos no conhecimento pedagógico, envolvendo o conhecimento do conteúdo dos estudantes, nós estamos pensando nessa ideia, né, de mobilizar esses saberes com esses estudantes, inclusive de discutir, né, os erros, né, explanar essas situações que envolvem também as aulas de matemática. Bom, agora no nosso segundo momento, uma vez que nós já falamos qual que é o nosso roteiro formativo, né, qual que é o nosso segundo momento? Nós vamos discutir também sobre a importância de tentar relacionar, vou retomar aqui, o conhecimento do conteúdo do estudante junto dessa proposta do material Aprender Sempre, que é essa sequência de atividade 6, né, do volume 1 do 9º ano. Pensando nessa perspectiva do conhecimento do conteúdo e dos estudantes. Vamos lá. Discutindo um pouco sobre as habilidades essenciais, né, aqui nos anos finais do ensino médio, o que nós temos? Nós temos a unidade temática. Qual que é a unidade temática da sequência de atividade 6? É importante a gente saber qual que é essa unidade temática. Porque se nós fizermos uma relação lá no currículo paulista, a gente começa a refletir sobre essas ideias, né, que estão por trás da álgebra. O que nós, quando ensinamos álgebra, nós estamos pretendendo? Qual que é a nossa intencionalidade ao ensinar a álgebra? Né? Um conteúdo tão denso, mas que está presente desde os anos iniciais, essa linguagem algébrica, né, até o ensino médio, e inclusive depois, ao longo da vida desse estudante. Bom, como unidade temática temos a álgebra, é uma disciplina, é uma habilidade que é essencial lá no 8º ano e ela aparece no 9º, né? A ideia é que possamos resolver e elaborar situações, problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas utilizando as propriedades das operações. Quais são os processos cognitivos que nós estamos mobilizando dentro dessa habilidade essencial? A ideia de resolver e elaborar. E quais são as estratégias que nós podemos mobilizar para que esses estudantes possam aprender a resolver e, no futuro, conseguir elaborar também as situações e problemas? Precisamos pensar sempre nisso, né? Quando nós estamos analisando uma habilidade. Qual é a ação, né? Qual é esse processo cognitivo que vem logo ali antes desse objeto do conhecimento? Como objeto do conhecimento, nós temos o valor numérico dessas expressões algébricas. Falar de álgebra é sempre muito denso, é sempre muito difícil, mas é muito prazeroso, né? Porque é uma nova linguagem, esse pensamento algébrico que está ali perpassando a todas, né, as unidades temáticas do ensino de matemática, mas ele tem ali as suas particularidades, as suas generalizações. Bom, falando um pouco sobre os temas, né, sobre as nossas aulas dessa sequência, o que nós temos? Nós temos um panorama dessa sequência de aulas. O material Aprender Sempre na sequência de atividade 6, na aula 1 e 2, percebam como nós vamos sempre ampliando esses conhecimentos, né? A expressão algébrica. Na aula 3 e 4, os monômios e polinômios. Na aula 5 e 6, as operações com polinômios. Na aula 7 e 8, as equações de primeiro grau com duas incógnitas, né? Percebam que a cada momento nós vamos intensificando os saberes e aumentando, ampliando, né, esses novos conhecimentos. Então, saindo das expressões algébricas, caminhamos para os monômios e polinômios, aí caminhamos para as operações, então a gente vai fazer aquela retomada. O que são operações matemáticas? É trazer essa adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, né, envolvendo agora os polinômios. E por fim,
discutir a importância dessas equações do primeiro grau, né? Aí a gente começa a discutir, falar sobre incógnitas, sobre as variáveis, né? E assim, é um caminho muito prazeroso. Vamos lá. Falando sobre os objetivos, que é a importância de sempre retomar nos objetivos. O que eu quero nessa aula 1 e 2? Eu vou trabalhar as expressões algébricas. Mas qual que é o meu intuito? Qual que é a minha intencionalidade trabalhando com as expressões algébricas? Bom, reconhecer e utilizar a letra para representar, isso é uma discussão bacana que a gente pode ter com os nossos alunos. Trazer também o cálculo de área e o perímetro de retângulo. Essa representação algébrica que existe dentro dessa linguagem escrita. Também substituir, trabalhar a substituição, né, de alguns valores dentro das expressões algébricas. Esses são os objetivos da aula 1 e 2. Na aula 3 e 4, a proposta é trabalhar os monômios e polinômios. O objetivo é aplicar esse conceito de variável em relação às duas grandezas por meio das expressões algébricas. Percebam que sempre nós estamos fazendo ali uma costura, né? A aula 3 e 4 ela está relacionada à aula 1 e 2. Reconhecer também a presença dos monômios. O que é um monômio? Né? O que é um polinômio? Por que tem esse nome? Né? Qual é a ideia de trazer isso para dentro da álgebra? Discutir realmente com os alunos esses nomes, né? Porque nós estamos ampliando também esse repertório do aluno, se ele não compreende, podemos também realizar com eles um siglário, o que são expressões algébricas, para que servem essas expressões algébricas, podemos trabalhar, relacionar com quem, com os monômios, polinômios, com as equações, e assim ampliando o repertório dessa criança. Também identificar esses elementos, foi o que eu acabei de dizer, né? Com a importância de o que é o coeficiente desse monômio, desse polinômio, qual que é a parte literal e qual que é o grau desse monômio, o que é o grau desse monômio. Realmente destrinchar esses objetivos, pensando no conhecimento que esse aluno está construindo. Na aula 5 e 6, temos operações com os polinômios, aqui nós começamos a mobilizar, né, estabelecer as operações de adição, subtração, multiplicação de monômios e polinômios, e o segundo objetivo é aplicar essas propriedades das operações básicas, como a propriedade da distributiva, da multiplicação, é fazer uma retomada mesmo, utilizando a álgebra, né, e pensando nessa retomada com os conhecimentos desses estudantes. Em relação à adição, em relação à subtração, a redução de termos semelhantes, né, para obter uma expressão algébrica equivalente. Na aula 7 e 8, pensamos como objetivo, nós temos a ideia de resolver problemas que envolvam esses cálculos, né, tanto do valor numérico, utilizando as propriedades das operações, né, em contextos que façam sentido, em contextos significativos, e registrar em uma tabela os resultados dos cálculos numéricos de grandezas envolvidas dentro dessa proposta de expressões algébricas. Bom, aqui, como movimento metodológico, qual o nosso movimento metodológico, pensando nessa estrutura de cada aula, aula 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Nós temos o nosso material Aprender Sempre, um auxílio que é a escrita do iniciando, desenvolvendo, finalizando, né? Eu digo mais, ainda temos a parte de organizar a sala, como nós podemos abordar esse conteúdo, dividindo eles em pequenos grupos, com a sala em organização em U, né? Fazendo um círculo, né? Qual que é a proposta dessa aula? É interessante a gente discutir, né, que o iniciando, ele traz ali um panorama dessas aulas, né, dessa sequência de atividade. O desenvolvendo, ele vai trazer algumas dicas e algumas sugestões. E o finalizando, uma síntese do que vai ser realizado, do que foi realizado, e também tentando elencar novas situações com o próximo, né, a próxima sequência de atividades, sempre estabelecendo ali umas relações, algumas curiosidades para a próxima sequência de atividade. Bom, nós trouxemos aqui alguns exemplos, né, de atividades para que possamos também discorrer sobre esses exemplos. E nesse momento em que você está discutindo com o seu professor, conversando com os seus pares, né, vamos olhar com carinho algumas atividades. E aí nós temos, eu separei algumas atividades para vocês, sobre a indicação ao erro.
né? Então, quando eu estou aprendendo álgebra, geralmente, nossos alunos, nossos estudantes, nós, né, enquanto fomos alunos, errávamos algumas situações em álgebra. E aí tem o problema do sinal, o problema do grau, né? E a gente acaba se confundindo mesmo. E alguns exercícios, eles acabam confundindo a nossa mente e nos levam a errar, né? Mas mesmo dentro desse erro, dentro dessa indução ao erro, o que nós podemos resgatar desse estudante? O que nós podemos mobilizar, mesmo ele tendo errado? Percebam que esse é uma situação problema, que traz lá na aula 5 a importância de estabelecer as operações. Então, percebam, qual é o polinômio que é adicionado a 2x mais 4y ao quadrado menos 2 resulta em menos 3x mais 12y ao quadrado mais 7, né? Então, qual é o movimento que nós temos que fazer aqui? Né? O que nós necessitamos fazer para que esses estudantes eles consigam compreender? Ah, mas eles resolveram errar. O que foi que eles erraram? Né? Quando esse estudante ele erra, quais são as nossas intervenções? Qual é a intervenção do professor diante do erro do estudante? Então, nós podemos retomar os conhecimentos prévios desses estudantes, retomar os conhecimentos lá na aula 1 e 2, falando sobre as expressões algébricas, né? É interessante propor esse tipo de exercício em pequenos grupos, né, ou em dupla, para que esses estudantes eles possam ter maior discussão, para que esse momento de resolução eles consigam também, além de seguir os procedimentos, mas não seguir os procedimentos pelos procedimentos, mas enxergar esse caminho, né? Retomar, né, em uma construção, falar um pouco sobre essas operações inversas, né, essa regra de sinal que está por trás desse exercício, discutir com eles a propriedade distributiva, né? Isso está lá atrás, os conhecimentos que eles foram carregando na bagagem deles. Em algum momento eles podem lembrar, eles podem esquecer, e eles podem errar. E diante desse erro, quais são as nossas intervenções? Né? Esse é um exercício bem propício ao erro, em que nós trouxemos para poder promover essa discussão mesmo, nesse momento de ATPC, para que vocês possam refletir sobre o erro, né? O meu aluno errou, o que eu posso fazer para ajudá-lo nesse momento? Não adianta falar que, está errado o quê? O que você foi realizando que foi caminhando para o erro, né? Vamos voltar, vamos refletir, vamos ver o que está fragilizado para você conseguir avançar nesse conhecimento. Bom, na aula 5 e 6, nós temos aqui as operações com polinômios, né? Eu achei muito interessante essa sequência de atividade, porque eu, enquanto aluna, e como professora, eu sempre tive um pouco de dificuldade, um pouco não, estou sendo até sonhadora, né? Estou sendo até modesta, mas como aluna eu tive muita dificuldade em álgebra, lá no oitavo, no nono ano, e assim, eu sempre percebi que eu tinha que me desdobrar, eu tinha que me dedicar mais a esse assunto, né? Hoje em dia eu sou fascinada por álgebra, e é importante, né, quando eu vejo a sequência de atividade com a unidade temática álgebra, eu passo a ter uma curiosidade ainda maior, né? Esse exercício, eu percebam, né, que ele tem uma sistematização por trás de tudo isso. Mas não é só tratar essa sistematização, é tratar essa possibilidade do estudante errar. Então, calcule os produtos a seguir. O que é produto? Né? É fazer essa retomada com esse estudante. Como é que nós aplicamos essa propriedade dentro desse exercício? Né? Promover caminhos para que esses estudantes possam refletir sobre esses conhecimentos que eles estão construindo. E observando tanto, né, na letra C, que eu achei muito interessante, x mais 2 vezes x mais 2. Discutir que x ao quadrado não é igual a 2x, né? É uma dúvida que eles chegam lá no ensino médio, falando que x ao quadrado
Quando você pergunta, ele é igual a 2x, professora, não é isso, né? 3 elevado ao quadrado é 6, não é isso. 3 elevado ao quadrado é 9, né? E a importância de discutir isso com os estudantes, o que está por trás dessa letra, né? E se nós colocarmos dessa parte literal um número, qual vai ser o resultado? Qual que é a diferença de x ao quadrado e de 2x? Se estamos colocando um número no lugar, 3 elevado ao quadrado é 9, e 2 vezes 3 é 6, percebam a diferença. Então, ampliar esse repertório desse estudante com uma conversa, né, por meio de um exercício que nós temos ali, uma sistematização explícita, né, mas discutir com ele essa linguagem algébrica e fazer também as retomadas lá na aula 3 e 4, que traz também os monômios e os polinômios e suas características, o seu grau, né, a sua parte literal, o seu coeficiente, discutir tudo isso, porque diante dessa situação, nós temos uma rica discussão, uma rica contribuição. Bom, vamos lá. Na aula 7 e 8, também é um exercício muito rico, que nós podemos discutir a dificuldade dessas variáveis, né, voltar lá nas expressões algébricas, atribuir valores para tentar encontrar uma solução para esses problemas, né. Isso está relacionado, está vinculado à competência 6 do currículo paulista, em que traz que as situações problemas, elas variam dentro do nosso contexto, e a importância de sintetizar isso dentro das conclusões, né, que tenhamos diferentes registros e também diferentes linguagens, potencializar essa linguagem algébrica, essa linguagem matemática no ensino dos exercícios. Bom, eu vou caminhando aqui, eu gosto muito de falar sobre álgebra, acabo sempre me empolgando, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância desses momentos de ATPC que vocês têm, esse momento de desdobramento, esse espaço que vocês têm de formação continuada. Bom, dentro desse estudo da sequência de atividade 6, né, nós temos a formação de etapa, que é na semana A, e a formação de ano série, que é na semana B. Na semana A proposta era realizar um trabalho coletivo, né, pensando nesse início desse planejamento, desse desenvolvimento. Realizar um trabalho coletivo, fazer uma leitura criteriosa dessa sequência de atividade 6, identificar nessa sequência de atividade 6 quais são os conteúdos matemáticos que deverão ser trabalhados, né, como o pensamento, as compreensões, que são encontrados pelos estudantes, né? Pensar nesse processo de aprendizagem, esse processo de aprendizagem relacionado a esses conteúdos que estão sendo mobilizados dentro dessa sequência. Também, utilizar o conhecimento do conteúdo dos estudantes, identificado por meio de realização, né, que é essa ideia do item 3, elaborar estratégias de sequência, para que possamos dentro desse processo de ensino, tornar ele mais eficiente e eficaz. E 5, registrar todas essas ideias, né, a importância desse registro, dessa observação e do registro, para que possamos tomar decisões, para que possamos construir conceitos e dar início, né, ao esboço do planejamento, que é o desenvolvimento dessa sequência de atividades 6. E a importância da formação de ano série na semana B. Buscar esses registros iniciados lá na terceira semana A, né, referente a esse planejamento da sequência de atividade 6, discutir com os pares os possíveis encaminhamentos que serão desenvolvidos, envolvendo ali os conteúdos matemáticos, os que serão recuperados e também aqueles que serão aprofundados. Quais são as metodologias que nós vamos utilizar? São as metodologias ativas, a sala de aula invertida, a ABP, né? Quais são essas metodologias? Como vamos mobilizar esses saberes? O cronograma que foi para ser executado, quais são os recursos que nós vamos utilizar? Como vamos avaliar essa sequência de atividade 6? Né? E, por fim, agregar, se for necessário, mais elementos ao planejamento, para que esse planejamento ele tenha começo, meio e fim, né? Para que possa ser efetivamente realizado com os estudantes. Bom, como sugestão de leitura, né, nós trouxemos aqui algumas contribuições para que vocês possam também ampliar esse conhecimento, né, do docente,
Isso é muito importante, porque nós trouxemos como sugestão, porque nós estamos falando do conhecimento especializado do professor de matemática, né? O que o professor de matemática sabe, em especial, ao conteúdo de álgebra, né? Muitas coisas. E pensando nesse conhecimento, trouxemos duas sugestões. Um é um artigo que traz como título Base de Conhecimento de Professores de Matemática do Genérico ao Especializado. O segundo é uma tese, né, que está intitulada como Conhecimento Matemático Específico para o Ensino da Educação Básica, a Álgebra na Escola e na Formação de Professores. Bom, peço que vocês consigam ler, né, refletir sobre esses, ou o artigo, ou a tese, ou a introdução da tese, para que possam compreender que a álgebra, ela está além dos portões das escolas, além das aulas de matemática, ela está por toda parte, como o ensino da matemática. E como podemos, né, fazer a diferença com esses estudantes no ensino da álgebra. Bom, sistematizando tudo isso que nós trouxemos, né, o que nós abordamos nesse encontro? Esse encontro é um encontro rápido de 45 minutos, em que nós tentamos abordar aqui os principais conceitos e as ideias que foram discutidas lá na formação de etapa, também analisando aqui a sequência de atividade 6 do volume 1, parte 2, do material Aprender Sempre, do 9º ano, refletindo sobre esses alguns conhecimentos do conteúdo dos estudantes, né? A importância de tudo isso para o desenvolvimento das atividades. Eu peço que vocês, por favor, avaliem o nosso encontro. Nós temos um QR Code para que possamos, né, aprofundar e aperfeiçoar nossas futuras ações. Bom, essas são as nossas referências bibliográficas, onde nos debruçamos a construir as nossas pautas. Lembrando que as nossas pautas são construídas do 6º, do 7º, 8º, 9º, primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, terceira série, também as transmissões de etapa, né? A cada ano, série, nós temos um formador que conversa, que grava esse ATPC, a importância que nós temos de preparar esse material, o carinho que nós temos de preparar esse material e também nos debruçar sobre os estudos desses autores, para que possamos construir algo, né, que vocês possam utilizar em sala de aula e também possam fazer a diferença na vida dos seus estudantes. Alguns documentos que nós utilizamos novamente, e inclusive alguns deles só falam sobre a importância do erro, né, e como construir um novo saber por meio desse erro, né, que aparece tantas vezes nos nossos estudantes. Bom, eu vou parar de compartilhar para voltar à tela. Eu quero agradecer a todos os professores que estão assistindo, que chegaram até nesse momento comigo, né? Quero agradecer, quero desejar uma excelente tarde, uma excelente manhã, um excelente momento para você, professor, que está se debruçando sobre esse estudo, que está nesse momento de ATPC. Muito obrigada e até breve.